Bem-vindos ao Cronista do Medo, onde as sombras sussurram verdades que a luz se recusa a tocar. Hoje, vamos mergulhar num relato arrepiante que nos foi enviado por um seguidor do canal, um homem que prefere manter-se anônimo e que se desencolou em uma antiga fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar onde o passado se mistura com a névoa e o isolamento molda o espírito. Antes de mergulharmos nas profundezas deste pesadelo, eu peço a você que está nos assistindo que nos ajude a manter esta chama do medo acesa, curtindo este vídeo, inscrevendo-se no canal se ainda não o fez e comentando de onde você está nos assistindo. E se você também tiver algum relato que queira compartilhar, envie para nós, que teremos o maior prazer em dar voz às suas experiências mais sombrias. Agora prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar para sempre a sua percepção sobre a solidão e o que espreita na escuridão do campo. Eu nunca fui um sujeito de se impressionar fácil, sabe? Minha vida inteira foi na cidade grande, barulho, movimento, gente por todo lado. Mas quando meu avô faleceu, a fazenda ficou para mim. Uma herança pesada, literalmente, porque a tal fazenda ficava isolada, no meio das montanhas da Serra Gaúcha. Uma casa antiga, de pedra e madeira, com mais de 100 anos, cercada por mata densa e com um ar tão úmido que parecia que o tempo tinha parado lá dentro. Os vizinhos mais próximos ficavam a mais de 1 hora de caco, estrada de chão batido e nem sempre em bom estado. Era eu e o silêncio. Um silêncio que de início parecia paz, mas logo se revelou algo bem diferente. Cheguei lá no final do outono. As árvores já perdendo as folhas, um clima cinzento que combinava perfeitamente com a melancolia da casa. Meu avô sempre foi um homem reservado e a fazenda refletia isso. Poucas fotos, móveis velhos, cheiro de mofo e lenha queimada. Os primeiros dias foram de acumação, de tentar entender o funcionamento de tudo. A eletricidade era precária, a água vinha de um poço artesiano. A cada anoitecer, a escuridão engolia a fazenda de uma forma que eu jamais tinha experimentado na cidade. Não era apenas a ausência de luz, era uma espécie de presença densa que pesava no ar, na pele. A primeira coisa estranha foram os animais. Eu trouxe comigo um cachorro, um vira-lata esperto chamado Trovão, que sempre foi destemido. Mas ali na fazenda ele mudou. Passou a cosnar para o nada com os pelos eriçados, olhando para os cantos mais escuros da casa ou para a mata além das janelas. Às vezes ele latia desesperadamente no meio da noite, um latido couco e medroso que me acordava sobressaltado. Quando eu acendia as luzes ele se encolhia tremendo e me olhava com olhos que pareciam pedir socorro. Os gatos que viviam pela propriedade sumiram um a um. Ninguém sabia para onde foram. Eu tentava racionalizar. Animais selvagens. Frio, o estresse da mudança. Mas o arrepio que subia pela minha espinha a cada cosnado de trovão não era racional. Comecei a ouvir coisas. Pequenos estalos no assoalho de madeira, como se alguém caminhasse com cuidado no andar de cima, mesmo sabendo que o andar de cima estava vazio e trancado, cheio de coisas antigas que eu ainda não tinha coragem de mexer. Ruídos acastados vindos da despensa, um canjido de porta que não existia. Ouvia passos na varanda quando eu tinha certeza de que estava sozinho. O vento uivava lá fora, claro, mas às vezes eu jurava que o som se misturava a algo que parecia um sussurro ou um lamento distante. Eu comecei a dormir mal. Acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Abria os olhos na escuridão e sentia um peso, uma pressão invisível sobre o peito. As paredes da casa pareciam respirar. E a cada crepitar da madeira eu prendia a respiração esperando o que eu não sabia. Eu me levantava, andava pela casa com a lanterna do celular, mas nunca via nada. Apenas sombras dançando nas paredes, criadas pela luz fraca, e Trovão encolhido em seu canto, olhando fixamente para a porta, um medo palpável nos seus olhos. Uma noite, a energia caiu, uma tempestade forte. O vento batia nas janelas com violência e a chuva açoita o telhado como pedras. Eu estava na sala tentando acender uma vela quando o trovão começou a latir. Não era o latido medroso de antes, era um latido de fúria, de pavor absoluto. Ele cosnava e quecoava olhando para a porta da cozinha que dava para um corredor escuro. Eu peguei a lanterna e apontei para lá. Nada, apenas a escuridão, mas trovão não parava. Ele começou a pular, a se jogar contra a parede como se estivesse tentando escapar de algo invisível que o encurralava. Então eu ouvi. Um som que não vinha da tempestade nem dos animais. Era um chiado como se algo pesado e úmido estivesse sendo arrastado lentamente pelo chão do corredor. O som parou bem na entrada da cozinha, e junto com ele veio um cheiro. Um cheiro forte de teca molhada, de folhas em decomposição. E algo mais, algo podre e adocicado que me revirou o estômago. Eu congelei a lanterna tremendo na minha mão. Trovão guinchou e se enfiou debaixo da mesa, tremendo incontrolavelmente. O chiado que começou e parecia se aproximar. Eu não conseguia mover os pés. Era como se a casa inteira estivesse me segurando, me obrigando a ficar ali impotente.
Eu podia sentir o ar gelado que não era o ar da noite. Era um frio que cadeava daquele coquedor escuro, um frio que me penetrava até os ossos. O chiado se intensificou e o cheiro podre ficou insuportável. Eu juro por tudo que é mais sagrado que naquele momento, na escuridão quase total, eu vi uma forma. Não era bem uma pessoa. Era mais uma silhueta alta, distorcida, com algo que parecia cabelo comprido e emaranhado, quase se acastando no chão. Ela estava parada ali, na entrada da cozinha, e eu tive a nítida sensação de que estava me observando. Não havia olhos, não havia detalhes, apenas aquela massa escura, mais escura que a própria escuridão ao redor. O chiado parou, o cheiro, no entanto, ficou mais forte, me sufocando, e então um som baixo, gutural, que parecia vir de dentro daquela coisa. Um tipo de respiração pesada, ofegante, como a de um animal muito grande e doente. Ou de algo que mal conseguia se mover. A respiração ecoava na sala, e eu senti um pavor tão grande que minhas pernas finalmente cederam. Caí no chão, a lanterna colando para longe, mergulhando o cômodo na penumbra quase total, com apenas alguns feixes de luz que vinham dos caios da tempestade. Fiquei ali encolhido no chão, as mãos sobre a boca para abafar qualquer som que pudesse escapar. Eu podia sentir a presença daquela coisa, pesada e fria, ali na minha frente. Eu não ousava olhar de novo. Minha mente gritava para que eu coquesse, mas meu corpo estava paralisado pelo terror. O tempo se acastou e cada segundo parecia uma eternidade. Eu podia ouvir trovão choramingando baixinho debaixo da mesa e a respiração pesada daquela coisa, agora parecendo mais próxima. Eu senti um arrepio intenso, como se algo gelado tivesse passado muito perto de mim. O cheiro podre estava por toda parte. De repente, o som parou, a respiração cessou. O cheiro começou a se dissipar lentamente, como a fumaça de um incêndio. Eu esperei, esperando que aquilo fosse uma trégua ou uma armadilha. Minutos se passaram, apenas o som da chuva e do vento. Com a coragem que eu não sabia que tinha, eu me acastei até a lanterna, a peguei e a liguei, apontando para onde a forma havia estado. Nada. O coquedor estava vazio, escuro, como sempre. Apenas o cheiro residual e o pavor gravado na minha mente. Eu passei o resto da noite encolhido no sofá, com o trovão ao meu lado, ambos tremendo. No dia seguinte, a primeira luz do sol trouxe um alívio temporário, mas a sombra daquela noite permanecia. Eu comecei a empacotar minhas coisas. Não havia herança que valesse a pena viver com aquele medo constante. Com aquela sensação de ser apenas um hóspede indesejado na minha própria casa. A fazenda pode ter pertencido ao meu avô, mas eu tinha certeza de que ela já tinha outro morador, um que não gostava de visitas. Eu vendi a fazenda por uma bagatela para o primeiro que apareceu sem nem pensar duas vezes. Nunca mais voltei lá. Mas até hoje, quando a energia acaba na minha casa, ouço um canjido de porta onde não deveria. Ou sinto um cheiro estranho de teca molhada e podre, um arrepio sobe pela minha espinha. Porque eu sei que em algum lugar, naquela fazenda na Seca Gaúcha, algo ainda espera na escuridão. E talvez esteja me esperando. Agradeço a você que assistiu a este relato de arrepiar os cabelos até o final. Se você gostou desta história e quer mais conteúdo como este, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal O Cronista do Medo para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no terror. E me diga nos comentários o que você sentiu ouvindo esta história. Você já teve alguma experiência parecida em um lugar isolado? Compartilhe conosco, seu relato pode ser o próximo a ser contado aqui. Até a próxima e que as sombras não te encontrem.